Colossenses, capítulo 1. E vocês lembram onde nós paramos? Vocês estão espertos aí. Nós paramos no capítulo 1, o versículo 5, mas nós vamos fazer um breve comentário do versículo 4. E eu quero chamar a atenção sua que nós precisamos dar uma suma importância aqui, dentro do que ele vai trabalhar aqui, porque nesse texto ele vai falar sobre Deus, ele vai apresentar o propósito de Deus para a igreja, né? Propósito de igreja. Lembrando vocês que a epístola de Paulo aos Efésios é uma carta que vai tratar sobre doutrina e vida, né? Ela vai falar de doutrina e vai falar de vida. E nesse início do capítulo 1, ele vai tratar acerca dos propósitos de Deus para a vida da igreja, né? É exatamente isso que ele vai tratar. Então é de suma importância que você dobre muita atenção, porque eu não estou preocupado em correr aqui com o assunto, porque o assunto precisa ser esmiuçado com muita atenção, né? Para que você compreenda muito. Aí às vezes a gente lê o versículo é pequeno, mas ele tem uma profundidade que você não tem ideia do que ele vai tratar. E Paulo ele é muito profundo na sua teologia, né? Então precisa de uma atenção para que a gente possa compreender. Nós terminamos, né, ou iniciamos, assim melhor dizendo, no versículo 5, na última sexta-feira, mas nós vamos ler o anterior, versículo 4, que diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, dentro desse versículo, o propósito de Deus é então apresentado como sendo dessa terra, ou seja, como não sendo dessa terra, mas como sendo do céu, que ele vai apresentar isso. Pelo fato que já existia antes da fundação do mundo o propósito de Deus. Então, primeiro, o que nós temos que se atentar é que, primeiro, o cristão ele precisa, então, perceber, precisa atentar para isso, daquilo que Paulo está dizendo, que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, é Deus apresentando aqui o seu propósito, que é apresentado não como sendo desta terra, mas do céu, pelo fato de que já, então, existia antes da fundação do mundo, né? O propósito de Deus já existia antes da fundação do mundo. Tudo que acontece, que ocorre, Deus não é pego de surpresa. As coisas que acontecem, Deus não é pego de surpresa. Tudo está dentro do seu propósito. Efésios capítulo 1, versículo 4 a seguir. Então a primeira coisa que o cristão precisa e necessita perceber, é que sua fé deve descansar então completamente sobre a obra de Deus e não sobre o fundamento inseguro de qualquer outra coisa ou um fundamento encontrado em si mesmo. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós precisamos descansar nesse Deus que não é pego de surpresa e que seu propósito já estava feito antes da fundação do mundo. Ele fez esse propósito. Então é nisso que o apóstolo Paulo chama a atenção à igreja de Efésios, para que descansem, né? E que antes, por ter escolhido nele, antes da fundação do mundo, é descansar nisso, é crer nisso, que Deus,
ele está no controle de tudo e que ele é soberano e que ele não perde o controle do seu governo. Ele não perde. Ele não foi pego de surpresa por Adão e Eva ter pecado. Todo pecado, Deus não foi de forma alguma pego de surpresa. Nada do que ocorre e acontece, Deus é pego de surpresa. Então nós devemos descansar, mas não nos apoiar na insegurança de nós mesmos. Não apoiar nas nossas próximas forças. Entender que tudo é trabalho de Deus. Tudo é processo de Deus, tudo é trabalho do Senhor, né? Tudo é trabalho do Senhor de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito, tudo está no plano dele. E que existia antes da fundação do mundo. Tudo que está ocorrendo, toda a atividade na humanidade, tudo que está ocorrendo, tudo está no controle dele. Tudo está dentro do propósito dele. E é isso que nós precisamos entender aqui, nesse versículo 4. A segunda coisa que nós precisamos aprender aqui é que Deus, ele escolheu então, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Sermos irrepreensíveis, não só diante da humanidade, mas principalmente diante dele. Nós devemos ser irrepreensíveis. É isso que Paulo vai dizer aqui. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então vocês descansem, fiquem tranquilos, que tudo está no governo dele. E por isso, então, ele vai dizer, para que Deus fez tudo isso? Para que Deus fez, então, esse propósito? Qual é o fundamento desse propósito? Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós vemos falando aqui acerca de sermos sacerdotes, sermos representantes, né, do que é a vida cristã, que nós temos que ser separados. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Nós devemos ser repreensíveis perante ele e em amor. Então é exatamente isso que ele trata. Ele fala dessa questão, dessa palavra que ele diz que nos escolheu, ou seja, essa palavra ela tem uma conotação de eleição, ou seja, ele nos elegeu, e ele não só nos elegeu apenas para a salvação, mas para santidade de vida. Essa escolha ou essa eleição não é só para a salvação, mas é para uma santidade de vida, é para uma mudança radical de vida, porque nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para realizarmos essas boas obras. Nós fomos chamados, escolhidos, eleitos com um fim, com um propósito. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Você não foi eleito à toa. Você não foi eleito para nada. Você foi eleito para algo, para um fim, para um propósito. Deus fez esse propósito. E o propósito dele é que nós sejamos santos, para que as obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então os cristãos, eles são destinados para serem conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo. Nós fomos chamados e destinados para sermos a imagem de Cristo. E como que nós conseguimos chegar a isso? Buscando a santidade em Cristo, que nos aperfeiçoa em amor, através de Cristo Jesus. O Espírito Santo que nos ajuda e que nos acolhe. E, por exemplo, quando surge aquela, como posso dizer, aquela dúvida, será que você é eleito? Será que eu sou eleito? Como é que a gente tem segurança a respeito quando surge, sabe, esse pensamento? Se você não for eleito? Isso é comum, isso é normal da pessoa. É comum a pessoa, assim, não ter certeza da sua salvação, né? Essa questão dele escolher, ou de ser dessa eleição, né, é algo que é muito pessoal, né? É muito pessoal dessa questão.
Pode bater essa dúvida? Pode bater essa dúvida. O cristão ele pode ter essa dúvida devido à vida dele, ou não, o que ocorre na vida dele pode trazer esses pensamentos, essa dúvida, essa incerteza, ou por não ter um esclarecimento mais claro a respeito do Evangelho, a respeito da salvação. Isso pode ocorrer, né? Principalmente com pessoas que ainda não entenderam claramente a questão do Evangelho, da salvação de Cristo, ou da obra de salvação de Cristo Jesus. Isso pode bater isso aí, sim. Bons crentes, às vezes, nas intempéries da vida, acaba desfalecendo, acaba dando umas tropeçadas aí. Será que eu sou salvo, né? Ser salvo, ser eleito, é a mesma coisa, né? Ser salvo, ser eleito. Os próprios frutos, né? A própria pessoa, os caráteres, as coisas, isso aí prova que ela é a própria atitude dela. Pela árvore se conhece os frutos. Então, pelas obras, aí a gente pode ter evidência de que... Sim, obviamente que Cristo ele não nos deu essa autonomia, né, de julgamento, se é ou não é, né? Mas se você perceber nas escrituras, quando ele vai falar da videira verdadeira, você percebe ali uma luz ali, né? Toda vara que estiver ligada em mim não der fruto, né? Meu pai vem e corta. Ele está falando de produzir fruto. Esses frutos que ele está dizendo é fruto de arrependimento. É fruto de regeneração, de alguém que está sendo regenerado. Mas toda vara que estiver em mim e não der fruto, ele corta e lança fora, né? Então você tem que fazer uma pergunta: mas como que pode estar em Cristo e não dar fruto? Parou para pensar nisso? Só que aí você tem que sempre terminar de ler o texto. É a questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Lê só a primeira parte e esquece o resto, sem compreender o que ele está terminando de falar. Da mesma coisa da videira verdadeira, você tem que terminar de ler, porque ele vai falar logo a seguir depois, mas toda vara que estiver ligada em mim e eu ligado nele, aí já muda. Essa dá muito fruto. Então a questão de se está na igreja ou não está, não quer dizer que você é um crente. Aí você tem que entender, quando ele vai falar do joio e do trigo. Já viu o joio como é que ele cresce? Ele cresce assim, rente, você é do campo, não sei se já nas regiões tem trigo. De ver, mas pesquise. O joio, ele sai juntinho assim, ó, com o trigo. Se você não conhecer de trigo, você pode ser enganado. Entendi. Você vai achar que o joio é o trigo também. Porque ele nasce rente aqui, ó. Ele não nasce separado, ele nasce junto. Os frutos ali não é do que eu vi no contexto que a gente falava que fruto era alma, que a gente ia ganhar alma. Ah, sim. Não, nada a ver. Não. Frutos da pessoa. Frutos de arrependimento, de regeneração. Depois dele ter sido resgatado por Cristo. Depois dele ter tido um encontro com Cristo. Isso é inadmissível. Um cristão que teve um encontro com Cristo, de fato, não evidenciar a consequência desse encontro. Mas eu não estou dizendo para você que você vai ser o perfeitão. Você não vai errar. Vai lembrando da pergunta que você me fez. Eu já estou te dando uma luz aí. Isso não quer dizer que você não vai errar, que você é perfeito. E que você não vai pecar. E que às vezes você não vai entrar em desespero. Isso não quer dizer isso. Mas não quer dizer que você não é salvo. Entendi. Entendeu? Então tem que entender isso. E quando Paulo está falando sobre isso, dessa escolha, ele está falando dessa eleição, né? Ele fala dessa eleição, mas ele fala o porquê que Deus elegeu. Por que Deus nos elegeu? Por que Deus elegeu os crentes lá de Éfeso? Para que eles sejam santos e irrepreensíveis, para que eles... Deus não só escolheu, mas preparou de antemão. Prepara de antemão a vida para que eles andem nela. Deus, essa preparação é essa graça, essa condição que Cristo preparou através da sua morte,
para que nós viéssemos andar por ela, então você não pode dizer, eu não consigo. Não, ele preparou. Para quê? Para que você ande nela. Ele preparou o caminho para você andar. Ele te mostrou o caminho que você deve andar. A palavra de Deus é a preparação para todo cristão. Você quer conhecer a Deus? Lê a Escritura. Você quer conhecer o mandamento de Deus? Lê a Escritura. Como eu sirvo a Deus? Leia a Escritura. Como eu obedeço a Deus? Leia a Escritura. Como que eu erro menos? Leia a Escritura. Como eu me protejo mais de heresias? Lendo as Escrituras. Então ela foi preparada para que nós andássemos nela. Esses meios da graça, que são oração, a leitura da palavra, um devocional, uma vida piedosa, ele preparou tudo isso para nós, para que nós andássemos nela. Antes de você ser regenerado e ser salvo por Cristo, que caminho que você andava? Preparado por Deus? Não. Você andava segundo o curso do seu achismo, do seu entendimento, segundo o curso desse mundo. Mas aí Cristo vem e prepara um novo e vivo o quê? Caminho. Para quê? Para que nós andássemos nele. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, que se nós queremos chegar para o mesmo fim que Cristo chegou, importa também que nós sofremos também aqui. Se nós queremos uma coroa de glória incorruptível, então importa também que sofremos as mesmas pisadas que Cristo pisou. Importa que isso aconteça também. Então não dá para desvincular uma vida cristã sem cruz, sem trazer no corpo as marcas de Cristo. Então ele nos escolhe para quê? Para viver essa vida. Eles nos chamam para essa vida, para as boas obras, para andarmos nela. Fomos, então, predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós fomos chamados para isso, né? Então, o que se entende aqui é que o objetivo e o alvo da vida cristã é, portanto, a perfeita santidade. Então, o propósito, o objetivo, o alvo de todo cristão é a perfeita santidade. Tem que se buscar essa santidade, né? Que é expressa em seu aspecto positivo como dedicação da vida. É essa santidade que eu devo buscar com a dedicação da minha vida a quem? A Cristo, aquele que é santo. Então, por isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, vocês foram eleitos, predestinados para serem santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então esse é o objetivo da vida cristã. Esse é o foco do Evangelho. Esse é o foco de você ter sido salvo. Não é você estar na igreja perdido. Para que eu estou aqui? Estou fazendo o que aqui? Qual que é o meu papel aqui? É você se encontrar. É você saber qual é o seu propósito na igreja. É você saber quem é você na igreja. Qual é o seu papel na igreja? Qual é o seu papel no mundo? Como igreja. É você saber disso. Muitas pessoas não sabem o que elas estão fazendo na igreja. Muitas pessoas estão perdidas dentro das igrejas. Ele não sabe o que é ser igreja. Ele não sabe como viver igreja. Estão perdidas. Sem compreender isso, sem saber por que foram chamados. E Paulo vem nos mostrar isso. E essa palavra que ele usa, irrepreensíveis, é interessante que há aqui nessa palavra irrepreensíveis, há uma conexão com os sacrifícios do Antigo Testamento, que naquela época somente um animal perfeito podia ser oferecido a Deus. Ele vai falar dessa ser irrepreensível, esse termo que ele usa, irrepreensível. E com certeza ele está se arremetendo a isso, ao sacrifício do Antigo Testamento, de maneira que na expressão de Hebreus, no capítulo 9, 14, vai dizer que Cristo a si mesmo se ofereceu, moralmente e espiritualmente, sem mácula a Deus. Cristo mesmo se ofereceu como sacrifício
moralmente e espiritualmente sem mácula nenhuma a Deus. 1 Pedro, também o capítulo 1, versículo 19, vai dizer exatamente isso. Então, sendo assim, a vida do cristão também deve ser sem mácula, não apenas de acordo com os padrões humanos, mas também perante a Deus, o qual é a nossa testemunha de tudo que um homem faz e de tudo que o homem pensa e tudo que o homem diz. Então, assim como Cristo foi moralmente e espiritualmente sem mácula como sacrifício a Deus, importa também que nós, é esse termo que o apóstolo Paulo está usando, irrepreensíveis, importa que também nós vivamos não só diante dos homens aqui, mas também perante Deus. Porque é Deus que é isso que Paulo está querendo dizer, Deus é a testemunha dos homens, Deus é testemunha nossa, de tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou dizemos. Deus é a nossa testemunha. Deus está diante de nós como nossa testemunha. Em relação à nossa vida, que deve ser uma vida irrepreensível. A nossa vida tem que ser como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entenda isso. Cristo foi sacrifício vivo, santo e perfeitamente agradável a Deus e sem mácula nenhuma. Entenda bem isso aqui. E é o sacrifício que nós temos que apresentar. Ele vai dizer então, aí, e em amor, repreensíveis perante ele e em amor. Em amor aqui é que a santidade de vida, então, ela é somente perfeita em amor através de Cristo. Isso é só possível em amor através de Cristo. É exatamente isso que ele está dizendo. Somente através de Cristo. Ele vai dizer que perante ele e em amor. Não é um amor direto, mas é um amor através de Cristo. Através de Cristo, que é o nosso representante. É exatamente isso. E aqui ele vai entrar agora. Até aqui tudo bem? Se tem alguma pergunta a fazer, tem alguma coisa para perguntar, tem alguma dúvida? Vamos seguir então para o versículo 5. E aí ele vai dizer agora: nos predestinou para ele continua, você perceba que está em letra minúscula, ele vai continuar. Nos predestinou, ele fala dessa palavra escolheu, ele fala então no versículo 4 de eleição, ele vai falar de predestinação. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a palavra aqui, predestinados, significa literalmente marcados de antemão. A palavra que Paulo vai usar aqui, predestinados, significa literalmente marcados de antemão. É exatamente essa expressão que ele vai usar. É uma expressão, ou seja, uma outra palavra que expressa o fato de que o plano de Deus para o seu povo vem desde a eternidade. Que Deus, ele fez isso antes da criação do mundo. Ele fez isso na eternidade. Lembra quando eu disse para você, na eternidade Deus já fez? Então é exatamente isso. Na eternidade, Deus predestinou você, marcou você de antemão. Lembra de Jeremias? O que Deus fala para Jeremias quando chama Jeremias? Jeremias não era filho de profeta, não era profeta, mas Deus chama ele para profetizar, para ser um profeta no meio do povo de Deus. Mas Deus fala o que para ele? Eu te escolhi. Abre lá capítulo 1 de Jeremias, veja o que Jeremias vai falar aí. Jeremias vai testemunhar desta predestinação de Deus.
Jeremias capítulo 1. É também a questão de Esaú e Jacó também, né? Esaú e Jacó, ele escolheu. Romanos vai tratar sobre a lei e o pecado, né? Vai falar da graça. Fala assim, eu escolhi um, salvar um e o outro não. Então, ele escolheu. Mas quem achou Jeremias aí pode ir. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Até aí. Antes de, só essa palavra, antes de formar, antes de você formar, gerar aqui, né? Eu te conheci. E aí ele está falando, eu te conheci. Ele tá falando, eu te escolhi. Ou seja, literalmente, eu marquei você de antemão, antes de você ser gerado. Agora, você vai perguntar para mim, irmão Christian, como é isso? Não sei te explicar, meu irmão. Não tem explicação. Não sei. Não sei. No céu a gente vai saber disso. A Bíblia não vai nos mostrar. Eu sei que ele nos escolheu. Fica com essa palavra. Ele te escolheu antes. Ele te escolheu na eternidade. O fato é que você está aqui. Por que você está aqui hoje? Por que você está ouvindo a mensagem hoje? Porque Deus te escolheu. Você não pegou Deus de surpresa porque você entrou aqui hoje. Deus já sabia que você ia estar aqui hoje. Foi Ele que fez isso. Ele que quis. Você está aqui porque Ele quis que você estivesse aqui. Ele determinou na eternidade que vocês estariam aqui hoje. Que eu estaria aqui hoje. Ensinando vocês acerca do seu mandamento. Porque Ele quis. Ele marcou de antemão esse momento, esse dia, para que nós estivéssemos aqui hoje. Todo esse caminho que você está traçando e que chegou até aqui hoje, Deus de antemão preparou para que você estivesse aqui. Você não está aqui em vão. Porque você quis, porque... Não, é a vontade sua, é Ele que coloca a vontade. Porque Ele cumpre em nós tanto o querer quanto o efetuar. Entenda que o seu querer não é seu, é dele. E o realizar também é dele. Ah, eu quero ir na igreja. É Ele que coloca essa vontade em você. Aí você vem. E aí o executar é Ele que executa. Ele te traz. O Espírito Santo te traz. O Espírito Santo executa a vontade do Pai em você. Entendeu isso aí? Então não tem nada no homem que possa se vangloriar dizendo eu que quis, eu que fiz. Não. A força da minha sabedoria, do meu intelecto, eu quis. Não, foi Deus que quis. Ele que plantou em você a vontade e cumpriu em você o querer dele. Ele que executou aquilo que Ele quis fazer em você. É completamente perfeito isso que Ele faz. Então, é ser marcado de antemão. Paulo vai dizer então, Ele nos predestinou, nos marcou de antemão. Então, é apenas uma outra palavra que expressa o fato de que o plano de Deus para o seu povo vem desde a eternidade. O plano de Deus na nossa vida vem desde a eternidade. O plano de Deus para a igreja de Efésios vem desde a eternidade. Não tem essa história que você que aceitou Jesus, porque isso não existe. Você não aceitou nada. Foi Ele que te escolheu. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Eu que fiz essa obra para que você dê fruto. Você não dá fruto de você mesmo. Plante uma planta de fruta e não cuida dela para você ver se ela vai continuar. Não vai. Não vai. O Cristo faz essa obra na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. O Cristo faz essa obra na nossa vida ou nós não produzimos nada, porque o homem é mau, não tem bem nenhum no homem. Essa ideia do homem achar que ele é bom. Quando os discípulos falaram com Jesus, o senhor é bom, aí Jesus falou, não sou bom não, bom é Deus. Nem Cristo ousou falar que ele era bom, ele disse, bom é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor extraordinário, inexplicável de Deus. Deus é bom. E Deus no seu Filho Cristo Jesus executa essa obra demonstrando o seu amor não com palavra, mas com ação, enviando quem? Cristo.
Na bondade de Deus, Deus demonstra a sua bondade não com palavra, mas com ação. Então, em Cristo, Ele manifesta o seu amor entregando o seu único Filho. Então, Deus é bom, porque Deus nos amou de tal maneira. Deus nos escolheu para que sejamos santos, para que produzimos boas obras, e Ele preparou o caminho para que produzimos boas obras. Então nós, como cristãos, nós precisamos buscar isso que já foi preparado de antemão para que nós andássemos nela. Paulo está dizendo: vocês já foram preparados, escolhidos, eleitos, predestinados para andar nesse novo e vivo caminho. Vocês foram eleitos para isso. Eu e você, meus irmãos, como igreja, nós temos uma missão. Nós temos uma missão de representatividade, representar Cristo, andar em santidade. Paulo diz que tem uma testemunha diante de nós, daquilo que fazemos, pensamos, dizemos ou fazemos. Cristo está diante de nós como testemunhas. Não pense você que acabar aqui esse momento, Cristo não está olhando a sua vida, Ele está olhando a tua vida. Da hora que você deita, a hora que você levanta e quando você está dormindo, a Bíblia diz que Ele não dorme, nem tosqueneja. Aquele que te guarda. Você está dormindo, Ele está de olho em você. Tudo que você faz, Ele é testemunha. Tudo que Ele faz, que nós fazemos, Ele é testemunha. Então esse ato de ser marcados de antemão, esse plano que é o ato divino de adoção de filhos por meio de Jesus. Então, os homens foram criados para viver em comunhão com Deus, como filhos com o Pai. Nós somos chamados, fomos criados, eleitos para viver uma vida de filho, como um filho vive com o Pai. Nós temos esse livre acesso, essa intimidade com o Pai, de vivermos como um filho vive com o Pai, essa comunhão. Nós temos livre acesso a essa comunhão, a essa busca por santidade, essa busca por parecermos cada vez mais com seu Filho, com Cristo. Com Cristo. As pessoas precisam ver em nós as marcas de Cristo, a identidade de Cristo. As pessoas precisam ver em nós os traços de Cristo. Porque senão não tem sentido eu dizer que sou um cristão, ou pequenos cristos, né? Ser cristão significa pequenos cristos, né? Cópias, pequenos cristos, que vai sair por esse mundo falando de Cristo, senão não tem lógica. Nós dizemos que somos cristãos. Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando de toda a sua vida, e olha que ele chama a responsabilidade para si. E Paulo, ele chama essa responsabilidade, que ele nos predestina para ele, para a adoção de filhos, porque é exatamente isso. Para termos essa comunhão com Deus, como filhos mesmo. Ele chama nós para isso. E nós vamos ver que esse plano divino, esse plano que Deus fez, esse plano divino de filhos por meio de Jesus, os homens que foram criados para viver em comunhão com Deus, como filhos com o Pai, e que nós vemos que lá no início, pelo pecado, o privilégio que os homens tinham no início se perdeu, que lá no jardim do Éden, o privilégio que os homens tinham se perdeu. Lá, quando o pecado entra, nós vamos ver então que, pela graça em Cristo e através dele, isso é possível agora, a restauração dessa filiação, e que se tornou possível, que coisa que nós não tínhamos direito. Nós não tínhamos direito, por causa do pecado. Mas aí agora se torna possível por causa do Filho, por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Cristo, nós somos então enxertados. Nós somos adotados. Nós somos restaurados à filiação. E isso se torna possível por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Para a adoção de filhos. Porque antes não era possível isso.
Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas por causa de Cristo, através de Cristo, nós fomos adotados. Nós somos adotados. E essa adoção, é interessante que ele usa também esse termo na questão dessa adoção, que não era um costume judeu, mas que era um costume romano. E é a melhor maneira de descrever isso, falando de adoção, que não era um costume dos judeus, mas sim um costume dos romanos. Ele usa esse termo, que é a melhor maneira de descrever isso. Então, o que ele quer dizer é que, porque um filho adotado, então, ele deve a sua posição à graça de Deus e não ao direito. O que Paulo está querendo dizer na questão para a adoção de filhos é que nós não temos que nos achar no direito alguma coisa. Nós não temos que achar que temos direito a alguma coisa. Que, apesar de sermos adotados e dessa posição da graça, essa graça que nos dá essa possibilidade. E ainda mais, essa graça que é trazido ao seio da família, passando a ter os mesmos privilégios e os mesmos deveres de um filho de nascimento. Ele está dizendo, vocês foram enxertados, vocês não têm que exigir direito nenhum, mas é a graça que concedeu isso a vocês. Só que tem uma coisa, vocês são recebidos como um filho, é recebido naturalmente, e assim como um filho é nascido naturalmente, assim como um filho legítimo tem direitos e deveres, vocês também, assim como foram adotados, vocês também têm direitos e deveres como filho. E aqui como os filhos de Deus. Aquilo que era entendimento que os judeus tinham, que era só, que Cristo veio só para eles. Aqui ele está mostrando que não. Que Cristo veio para todos aqueles que ele chamou. Para gentios, gregos, romanos. E que todos eles que são recebidos pela essa adoção têm os mesmos direitos e os mesmos privilégios que um filho natural tem. Então nós temos responsabilidades e temos privilégios. Isso é maravilhoso. Você, além de ser enxertado, você, além de que não fazia parte, agora faz parte. Você que não era filho, mas agora é filho. Você agora também vai receber o mesmo direito. Isso é maravilhoso. Os mesmos direitos. Os mesmos direitos você receberá. É isso que ele está falando nessa adoção de filhos. Por quem? Por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Recebendo esses direitos, esses benefícios. O que Deus fez foi segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, esse beneplácito da sua vontade que Paulo está querendo dizer é que Deus agiu de boa vontade para conosco. Ele age de boa vontade para conosco, ou seja, vontade deliberada e vontade beneficente. Ele quis fazer isso. Deus usou de bondade extraordinária para conosco. Ele não contou com você e com nada. Ele não contou conosco em nada. Ele foi deliberadamente livre, beneficente. Ele agiu de boa vontade para conosco. É isso que significa o beneplácito da sua vontade. Que ele faz isso, ele age de plena vontade. Ele quis fazer isso. Ele quis nos adotar em Cristo como filhos. E agora nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Sempre lembra, só por causa de Cristo. Sempre você deve se lembrar disso. Por causa de Cristo. Então nós fomos enxertados.
adotados por causa de Cristo. E aqui eu tenho que sempre desconstruir toda a glória que o homem procura ter e buscar. Toda a glória que o homem acha que tem, toda participação que ele acha que ele tem. Ele não tem participação nenhuma nisso. Não há nenhuma participação nele nisso. E o apóstolo Paulo, ele fala isso à igreja de Efésios, mostrando isso para eles. Deus elegeu vocês, predestinou vocês de boa vontade, adotou vocês em Cristo Jesus, e agora vocês são filhos agora. E agora, por vocês serem filhos, vocês receberão os mesmos privilégios, mas receberão também as mesmas obrigações. Vocês têm obrigações. Obrigações e privilégios de um filho. Não é? O filho não tem deveres? Tem. O pai não dá deveres aos filhos? Dá. Mas também não dá alguns privilégios aos filhos? Dá também. Quando você alguém adota um filho, não vai dar os mesmos privilégios, os mesmos deveres para esse filho? Sim ou não? Sim. Diego. Ainda sobre esse assunto de predestinação, eu vou te fazer uma outra pergunta que, assim, é complicado. Mas como é que a gente harmoniza aí a predestinação com a queda de Adão? Adão foi predestinado a cair? Então, é aquilo que você deve se lembrar. O que eu disse no início, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Na eternidade, se Deus sabia que Adão ia pecar, Deus deixou. E ali em Adão, você deve se lembrar que ali existia o livre-arbítrio. E ali havia. O que ali... Vamos aí, agora eu vou cutucar vocês. Agora tem que mexer com vocês agora. O que é livre-arbítrio? Defina para mim livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? A sua própria vontade? Quem que fica com a janela? Vamos lá. Se for, vá arranca com ela, hein? Direito de escolha. É você escolher alguma coisa sem sofrer nenhuma influência. Seria basicamente isso? Quem mais? Eu acho que você sabe a sua escolha, você sabe a sua vontade, você quer. Você tem o livro, assim, você sabe. Você vai caminho mal ou caminho ruim. É você que vai saber. Sou livre para escolher se eu quero errado ou se eu quero certo. Mas Quando Deus coloca Adão no jardim, Adão está munido do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Pense isso antes do pecado entrar. Livre-arbítrio, Adão ele tinha o poder de falar não para o pecado, para o erro. Tenta falar não para o pecado e não cometer esse pecado agora. Eu quero ver você não pecar. Tenta rejeitar o pecado. Adão, quando peca, a primeira coisa que ele vai fazer é se esconder. E quando Deus vai na variação do dia falar com ele, Adão, cadê você? Eu ouvi tua voz e temi. Eu ouvi tua voz, que eu estava nu, temi. E quem disse para você que você estava nu? Não. Aí vocês conhecem toda a história, ele vai contar toda a história. Adão, ele tinha essa liberdade de escolha. Ele tinha. O pecado entra, a desobediência, a consequência é o pecado. E o pecado consigo traz a morte. O homem então passa da vida para morte. O homem nasce para ser eterno. Ele deixa de ser eterno ali por causa do pecado que entrou. Então o homem passa a morrer fisicamente. Ele não morreria. Mas ele passa a morrer por causa do pecado que entrou. Por que o ser humano não aceita a morte? Porque ele não foi criado para morrer. Ele foi criado para ser eterno. É por isso que é natural você perceber que a morte não é bem-vinda para ninguém. Então esse livre-arbítrio que Adão perde no Jardim do Éden, Adão, depois que peca, ele perde esse livre-arbítrio, ele se torna escravo então do pecado, condenado à morte. Condenado à morte. E agora ele é escravo, ele está morto no seu delito e no seu pecado. E aí você tem que trazer a figura do morto. O morto fala, ouve, tem alguma ação e reação? O morto escolhe alguma coisa? O morto deseja? Não.
O outro não faz nada. Então Deus, ele prepara esse plano, esse propósito. Deus não é pego de surpresa com a queda de Adão. Ele não é pego de surpresa. E Deus, na eternidade, estava tudo planejado já. Na eternidade, Deus já amou o mundo de tal maneira. Deus já executou o seu plano de salvação na eternidade. Como? Não me pergunta, não tem explicação. Ele já fez. Ele é Deus. E aí entra então o que nós chamamos hoje de livre agência. Aí você tem que lembrar de Paulo. E aí nós vamos falar por que o predestinado ainda peca. Por que o predestinado ainda peca? Paulo vai falar por quê. Miserável homem que sou. Vamos lá, vamos abrir Romanos? Melhor abrir com vocês. Essa já perguntou. Vamos lá. Romanos, o capítulo 7. Romanos capítulo 7, ele vai falar sobre a lei e o pecado, exatamente que o pecado, a consequência dele é a morte. É a morte. É lei, é condenação. A lei executa o pecador. A lei, ela mostra quem somos nós. E ele vai dizer o capítulo 7, o versículo 21 a seguir. Olha aí comigo, capítulo 7 de Romanos, o versículo 1, versículo 21 a seguir. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei diz que habita o mal em mim. Que mal é esse? Pecado. E como que esse pecado habitou em mim? Em quem? Adão. Por quê? Porque você é filho, semente de Adão. A sementinha de Adão ali sentada ali, ó. Mamando. Sementinha de Adão. Tira essa ideia que os pequenininhos aí tá com um arquinho na cabeça, que não é não, é sementinha de Adão. Vai pecar igual eu e você. Não pensa não. Esquece essa ideia aí, que é anjinho. Isso aí tem nada de anjinho não. Por isso que às vezes a gente vê bebês, crianças fazendo coisa errada. Sim, não tem esse negócio de anjinho não. Né? É lógico que tem um momento deles, como criança, que Jesus vai usar a expressão de criança. Se vocês não for como uma criança, vocês não vão entrar no reino do céu. Ele está falando das características de criança. Criança, elas brigam, elas estão conversando de novo. A mãe bate, ou ela está lá beijando a mãe de volta. Ele está falando das características da criança. Então eu tenho que prestar atenção nisso também. Mas vamos lá. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Esse homem interior que ele está falando é o homem regenerado. Presta atenção nisso aqui. Regenerado. Ele está dizendo, no tocante ao meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Porque eu fui liberto da condenação e da escravidão. Eu só tenho prazer agora porque a lei me mostrou que eu estava em pecado. Mas Cristo foi lá e pagou. A lei foi sustentada pelo sangue justo de Cristo. A lei se satisfez com o sangue de um puro, inocente, imaculado, que foi Cristo Jesus. Mas presta atenção no que ele vai dizer. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Qual de vocês tem prazer na lei de Deus aqui? Você não tem prazer na lei de Deus? Senão você não estaria aqui também. Mas vamos lá. Mas, esse mais dele aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele tá apelando para a consciência dele. É exatamente isso. E aí ele vai dizer, da lei do pecado que está nos meus membros. Aí você tem que entender, fazer essa pergunta. Então eu estou entendendo.
Então é por isso que Cristo se encarnou. Por quê que Cristo se encarnou? Porque o pecado entrou, não entrou através da carne. Então o verbo se encarnou para quê? Para aniquilar, para sustentar a exigência da lei através do quê? Da carne. Esse era o único meio de satisfazer o desejo da lei imposta. Aí ele vai dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai me livrar desse corpo? E aqui é interessante que Paulo, o que Paulo está querendo dizer é que nós vivemos num pleno cativeiro. É espírito e carne que guerreia. Meu irmão, dê lugar à carne e você vai ver para onde ela vai te levar. É uma guerra. Ele tá falando de guerra interna. Vai dizer, na verdade, Paulo vai dizer, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele vai dar uma saída, ele vai mostrar a saída. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus. A consciência dele já está preparada, ele é escravo de Cristo, com a minha mente, com a minha consciência. Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É a carne que vai me levar para o abismo. Tá entendendo? Você entendeu isso aqui? Ele está dizendo que ele não está anulando que ele não peque. Em mim não habita bem nenhum. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, meus irmãos, em nós, aquilo que eu disse, todo o bem que procede de nós é por causa de Cristo, da ação, da regeneração de Cristo. Mas aí a pergunta do Diego é, por que então os predestinados ainda pecam? Pecam porque ainda não chegaram à perfeição que Cristo quer. Por isso que vai pecar. Mas os nossos pecados, você não pode ter prazer no seu pecado. Uma vez regenerado, você não pode ter prazer neles. É aquilo que eu disse. Bem-aventurados, Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós, né? Bem-aventurados que choram. E ali, bem-aventurados que choram, são aqueles que choram pelos seus próprios pecados e pelo pecado da humanidade. Aí ele está dizendo, bem-aventurados são esses, porque eles serão consolados. Bem-aventurado é aquele que não tem prazer nos seus pecados e não tem prazer no pecado da humanidade. O Senhor vai consolar você, porque você se decepciona com o seu próprio pecado e com o pecado da humanidade. E isso tem que trazer entristecimento a você. Um salvo, um eleito ou um predestinado, ele peca. Você levanta pecando e dorme pecando. Mas aí que está o X da questão. Aquilo que Cristo fez na cruz, o sangue derramado de Cristo, cobriu todo o pecado, meu irmão. Paga todo o pecado que você cometer até você descer à sepultura. Amém. Não tem como o pecado que você comete hoje, não querendo, mas é por causa do corpo que inclina. É uma guerra dentro de nós. A nossa mente, a nossa consciência, ela está preparada. Nós queremos Cristo, mas o nosso corpo tem uma luta dentro de nós e você não é tentado. Quem é que não é tentado aqui? Vamos aí. Vocês são... Se você for um anjo, sobe porque você tá no lugar errado. Às vezes tá no serviço lá, às vezes eu falo. Nossa, É. Você entendeu, Diego? Não que eu vá atirar, né? O predestinado, o eleito, respondendo a sua pergunta, ele peca sim, é um pecador. É um pecador. E até quando ele vai pecar? Ele vai pecar até quando Cristo trazer ele na sua plenitude.
nós não estamos na plenitude. Nós ainda estamos sendo moldados ainda. Esse é o processo da regeneração. Quando chegarmos a esse processo, o fim desse processo, fique tranquilo, que aí você não peca mais. E também você não estará mais aqui. Você não viverá mais aqui. Você não estará mais aqui. Enquanto isso, é uma luta, meu irmão. É uma guerra. E nós temos que respirar como Paulo respira, graças a Deus. Ele está dando graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Cristo realizou uma obra que era impossível a humanidade ou eu e você fazer. Então é por isso que não dá para dizer que você acorda salvo e dorme perdido. Isso é uma heresia. Não dá para dizer também que você contribui alguma coisa com a sua salvação. Nós não contribuímos com nada. Se depender de nós estamos perdidos. O pecado é tão sério, mas tão sério, a escravidão é tão séria, que precisou Deus encarnar para vir aqui descer no lugar mais baixo que ele poderia descer, para concluir a obra que na eternidade ele arquitetou. Então o amor de Deus não foi só com palavras, mas foi com ação, porque ele amou de tal maneira que envia. Eu quero que você se maravilhe com isso. Ele mesmo, Deus, Ele mesmo, Deus, se encarna, Ele deixa o seu trono de glória e desce aqui nesse lugar, o pior lugar que Ele poderia descer. Ele se rebaixou, Ele se encarna, Ele sente o que nós sentimos, Ele passa por toda a aprovação que o ser humano possa passar. Então Ele te conhece, Ele sabe o que é ser ser humano. Apesar de Deus, ele era humano, 100% Deus, 100% homem. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe a luta e a guerra que é dentro de nós. E é por isso que Paulo, entendendo disso, ele diz: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que ele desceu aqui, viveu entre nós, foi um de nós, mas sem pecado. Foi provado, mas venceu tudo. Por isso que ele é chamado o segundo Adão, sem pecado. Respondeu a sua pergunta? Por isso nós vamos pecar ainda, meu irmão. Porque nós estamos num processo de regeneração. Ninguém está pronto assim, agora eu sou super crente. Mentira. Heresia. Que isso, irmão? Você não pode pecar, mentiroso. Fariseu. Só de falar que não pode pecar, já pecou. Quando querem apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. 1 Pedro diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já se tornou o pior dos pecadores. Nós pecamos, irmãos, é uma luta. Mas isso tem que ser uma luta que não... E esse pecado não pode nos alegrar, tem que nos entristecer. Bem-aventurados que chorem. Chore por causa do seu pecado, meus irmãos. Lamente. Lamente. Lamente porque, Senhor, eu queria ser mais santo. Senhor, eu queria pecar menos. Lamente por isso. Lamente por cada pecado que você cometer diante daquele que é a nossa testemunha e que desceu aqui, que nos conhece. Ele, o sangue dele, ele vai dizer: meu filho, o sangue meu é suficiente para pagar o teu pecado que você cometeu agora, vai cometer amanhã, vai cometer daqui um mês. O sangue de Jesus é suficiente. Mas aí Paulo vai dizer: mas por causa disso vamos dar lugar à carne? Por causa disso, então, eu vou viver minha vida de qualquer jeito, uma vez que eu sei que eu fui chamado, eleito, predestinado, escolhido para ser santo e produzir boas obras, e produzir boas obras porque Ele nos deu condição para produzir os meios da graça. Nós temos que ser uma igreja que busque esses meios da graça para representarmos o cristianismo nesse mundo, nas vidas das pessoas, nas famílias, nos filhos, nos casamentos, em todos os lugares, meus irmãos. Busque desesperadamente essa vida, essa realidade do Evangelho. Busque isso para a sua vida. Fale com Deus: Senhor, teu Evangelho apresenta isso, eu quero vivenciar isso na minha própria vida. Entendeu, Diego? Respondeu essa pergunta? Compreendeu essa parte? Por que peca? Porque somos pecadores. Aqui são um monte de pecadores debaixo do mesmo teto. Casou, são dois pecadores que vão morar debaixo do mesmo teto.
Deus vai ter que dar graça para conviver. Somos todos pecadores, meu irmão. Mas somos absolvidos pelo sangue do Cordeiro. Você vai pecar amanhã, Diego, mas o sangue do Cordeiro já te absolveu lá na eternidade. O Pai olha para o sangue derramado, está tudo pago. A lei olha para o sangue, estou satisfeita. Isso é coisa linda, meu irmão. Amém. Entenderam isso aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Na questão, né, do pecado, esse pecado natural nosso. Natural nosso, Não é por aquele sermos pecado pecadores. que a gente gosta de Não, pecar. é aquilo que eu estou dizendo. É pecar por prazer, é pecar com consciência. É um pecado natural. E o pecado, que é o pecado inconsciente. Não aquele pecado. Exatamente. Não. Então, não é pecado. Não. O pecado inconsciente. Às vezes você peca e você não sabe. Ah, então eu preciso orar para que Deus perdoe os meus pecados inconscientes? Sim, você deve orar. Você deve orar. Ore principalmente pelos pecados que você cometeu e fale para ele: Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz isso, detalhe para ele. Não fica com essa historinha preguiça de orar. Ah, Senhor, o Senhor conhece tudo mesmo, me perdoa aí. Não, detalhe para ele: ó, Senhor, eu fiz isso aqui. Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu fui arrogante, egoísta, soberbo, ignorante. Eu pequei. Cometi pecado de ignorância, de soberba, de orgulho. Eu fiz isso, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Tem que detalhar isso para Deus. Não é aquela oração de... Como é que fala? Oração de mutirão, não. Pequei, tá bom. O Senhor já sabe mesmo? Não, Senhor. Deus quer que você fale para Ele. Você detalhe. Confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Entendeu até aqui? Vocês têm alguma pergunta? E agora nós vivemos a livre agência de Deus. Livre agência. Deus nos permite realizar essa condição de você praticar o bem, de fazer coisas. As suas escolhas hoje, preste bem atenção nisso aqui. As suas escolhas, estou falando de livre agência, guarda bem isso aqui. As suas escolhas, Deus permite, vontade permissiva de Deus. Só que dentro da vontade permissiva de Deus, Deus te responsabilizará pelos seus atos, pelas suas escolhas. Ah, você escolheu? Você escolheu por quê? Porque Deus permite. Vontade permissiva dele. Só que Deus te responsabilizará pelo aquilo que você escolheu. Tem um exemplo para entender melhor livre agência, que eu gosto muito, que o Augusto Nicodemo usa. Eu acho que Da gravata? Interessante, da gravata. Eu acho bem interessante isso. Ele fala assim que tem um homem, aí ele tá falando com a mulher dele assim, uma gravata roxa, uma gravata, acho que é vermelha e azul, né? Tem a gravata vermelha e a gravata azul. Aí ele fala para a esposa assim: eu tenho essas duas gravatas, eu vou sair hoje, eu quero ir com uma gravata. Qual que você acha que eu vou? Você acha que eu vou com a vermelha ou se eu vou com a azul? Aí a mulher fala assim: vai com a vermelha, né? Vai com a vermelha. Ele fala assim: tá bom. Não, eu não quero ir com a azul, eu vou com a azul. Aí ele escolheu aquela gravata azul. Mas lá em cima, Deus está falando assim: sabia que ele ia escolher azul. Porque ele já tinha predestinado que ele ia escolher aquela azul para ele. Então, quer dizer, ele teve a escolha, ele teve a livre agência de escolher a vermelha ou a azul. Mas a que ele escolheu era que Deus já tinha escolhido para ele. Então isso é muito interessante. Quer dizer, o que acontece na nossa vida, a gente pode até usar a nossa livre agência de escolher. Mas aquilo que a gente escolher é aquilo que já estava destinado para nós. E isso tirando de nós todo o mérito nosso. Para que você não corra o risco de se orgulhar porque você escolheu. Pensa nisso. Eu escolhi. Então, é por isso que você não pode dizer: eu escolhi Deus. Você não escolheu Deus. Foi Ele que te escolheu. Isso é um privilégio. Eu aceitei. Não. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Foi você que quis. Lembra do morto? O morto não deseja nada. O morto não fala, não anda, não vê. Não tem ação. Lembra do Lázaro? Lázaro, venha para fora. Lázaro já estava 3 dias já, se decompondo, né? Aí ele fala: Lázaro,
vem para fora. Então você tem que entender isso. Mas você será responsável pelas suas escolhas. Deus te responsabilizará por isso. É a escolha humana e a responsabilidade, a sua escolha. Responsabilidade humana. Deus vai te responsabilizar. Mas Deus está no controle de tudo. Não se desespere. Deus está no controle de tudo. Deus não quer o seu mal. Deus não quer que você se dê mal. Ele está no controle de tudo. Fique tranquilo. E creia na soberania dele. Soberania nada mais, nada menos que Deus governa tudo na sua vida. É saber que ele está governando. Apesar de mim, apesar das minhas escolhas, é Deus que governa tudo. E você não é um robô, nem uma marionete. Fique tranquilo também. Mas Deus governa tudo. Governa a nossa vida. É Ele que encaminha tudo. É Ele que prepara tudo. Por isso que não há glória nenhuma no homem. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Esse preparar tudo é permissão de Deus, né? Uhum. Aí tem coisa que fala assim, mas será que é permissão de Deus? Não, porque às vezes dá errado. Permissão de Deus. Pra aprender alguma coisa. Sim. Dá errado, tipo. Tudo Deus tem um propósito. Então, é essa parte que vai ter o propósito de Deus, Uhum. né? Porque, sei lá, às vezes você vive a sua vida de um jeito, tá tudo certo. Aí de repente começa a dar algumas coisas erradas. Aí você tenta fazer uma escolha pra ver se vai dar certo e dá errado. Uhum. E aí? É propósito de Deus. É o propósito de Deus. É E Deus permitindo. E nisso ele tem, nessa caminhada, ele tem um propósito. Ah, o que é? Nós não sabemos. Nós vamos saber depois. Deus nunca vai te explicar no início. Esquece. Que é disso, por causa Vem o versículo à mente, né? Todas as coisas cooperam. Cooperam, muito bem lembrado. Então, coopera para o bem. Mas peraí, porque todas as coisas, vamos ler pausadamente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, A Deus. então não é para todos. Exatamente. Aquilo que às vezes parece ruim pra gente, É. E aí, essas coisas que cooperam para o bem, desgraça, sofrimento, lágrima, perdas, frustrações, decepções, todas essas coisas para aquele que ama a Deus contribuirá. Como? Não sei. Vai contribuir. Quem sabe? Deus. Você ama a Deus? Então a sua decepção, a sua perda contribuirá para o seu próprio bem. Vou te dar um exemplo. Os nossos filhos. Quantas coisas nós tiramos dele, que para ele foi terrível. Mas que você sabe que aquilo contribuiria para o bem dele. Você tá, hein, Janaína? Seus filhos. Você disciplinou, o Anei disciplinou. Para eles, a gente que foi filho, para a gente era horrível. Mas os pais sabiam o que estavam fazendo. E eles não estavam nos punindo por maldade, estavam nos punindo para nos ensinar uma lição lá na frente. Deus faz a mesma coisa. E se nós amamos, nós disciplinamos com um propósito para o bem dele mesmo, daquele que é disciplinado. Deus age na vida daquele que o ama, em meio a circunstâncias, luta e provações, mas todas essas coisas vão cooperar para o bem daquele que ama Deus. inclusive, infelizmente, o evangelho está deturpado. Está deturpado. devido essa teologia da prosperidade deturpou isso. Esse O sofrimento. Sofrimento, não, porque você não pode sofrer, irmão. Porque Que se a gente isso, for- varão? se a gente- Você não pode sofrer. Ah, irmão, você tá na prova, irmão. Ah, você deve estar em pecado. Pelo amor de Porque Deus, se a gente. for Que analisar, os pais da igreja, se a gente for ver as histórias desses tudo homens, morreram de sofrimento. eles eram homens sofridos, doentes, que tinham doenças incuráveis, eram homens sofridos. Eles Sofridos. não eram homens que tinham riquezas, Não. morreram na pobreza. Então, quer dizer, aí as pessoas acham, mas isso aí, por causa do evangelho da prosperidade hoje, as pessoas não aceitam esse evangelho o genuíno, que mostra o nosso Sem carregar- o nosso sofrimento. Sem carregar essa cruz, André. Porque a Você nossa entende? guardião está no céu. Então, Andréia, evangelho é sofrimento, minha filha. Não é? Eu tenho uma música que fala pregadores de rosas, pregue os espinhos também. É exatamente isso.
Só mostra o jardim florido, mas não mostra espinho pro povo. Aí o povo acha que a vida dele é uma fantasia. Perceba você, os discípulos, quando eles entram no barco com Jesus, eles estão com Jesus. É interessante que você vai ver que na ideia deles houve uma suspensão da realidade. Por quê? Porque Jesus vai dormir na proa do barco, e eu gosto do texto que vai falar que ele pega um travesseiro, uma almofada, ele vai deitar na proa do barco e o mar começa a agitar. Aí o que acontece? Eles são suspensos da realidade deles, eles começam a se apavorar, porque eles estão acostumados a ver milagre. Aí quando vê uma provação, estando com Jesus do barco, eles são suspensos. Eles estavam suspensos da realidade deles, acharam que era só milagre que andar com Jesus. Era provação, era mar agitado também. Falou, Senhor, você não te incomoda não, que nós vamos morrer aqui. Olha para você ver. Eles não entenderam que andar com Jesus também é provações, irmão. Entendeu, André? Então, o que ele diz, que todas as coisas cooperam para o bem, Paulo vai falar isso, ele está falando de toda a área da vida. Nós vemos o Salmo 3 aqui, vemos Davi falando com Deus, da perseguição que ele está passando com seus inimigos, principalmente do seu filho Absalão. Olha o que ele está enfrentando. Vai cooperar para o bem? Vai. Você entendeu isso, André? Eu sei que é muito difícil às vezes entrar isso na nossa cabeça, mas o evangelho é isso. Peraí, deixa a Tina primeiro. Quando ela falou, eu lembrei de uma vez eu vim chegando, comparando assim, sobre a passagem de Jonas, que Jonas, ele achou que estava tudo dando certo. Talvez orou a gente, trazendo para nós. Sim, a gente ora para Deus e a gente vai, tá tudo fluindo bem. Então a gente acha que aquilo está nos planos da vontade de Deus. Mas aí vem e acontece qualquer coisa. Aí você fica meio assim, mas eu orei, eu pedi, eu falei... Então, mas o grande problema é o erro da oração. É o problema de você orar sem saber como orar. Porque a gente ora, mas eu queria não sei o quê. Mas peraí, você falou que seja feito segundo a tua vontade? Porque Jesus ensina na oração. Segundo a tua? Quando pedir não recebe porque pede mal, por quê? Por causa da motivação. Você está pedindo para quê? Outra coisa, você buscou a vontade de Deus para aquilo que você está pedindo? O que é importante para você? A sua vontade ou a de Deus? Se você se frustrar, a sua vontade é maior que a de Deus. Você se satisfaz na sua vontade, não na de Deus. Quando eu me frustro, quando eu peço algo para Deus que eu não recebo e me frustro, me decepciono, é porque eu ainda não entendi que a minha satisfação e a minha vontade tem que estar em primeiro plano Deus. Então eu não aprendi a orar. Que profundo. Um exemplo claro do que aconteceu hoje com a gente, né? Nesse instante, né? A gente estava... A Fabiana. A gente estava... Demos entrada para a isenção de um carro dele zero para um carro do Cris. Demos a entrada, tá? Aí a primeira vez deu errado, deu indeferido. Indeferido. Gente, já foi a hora. Tudo, aí a gente pegou, mandou os documentos que faltavam, tudo, e estávamos esperando, né? Porque a nossa vontade era que ele tivesse um carro zero para dirigir, adaptado para ele. Daí a pouquinho chega agora uma mensagem, o rapaz liga, fala, Cris, infelizmente indeferido de novo, o governo indeferiu de novo e não deu a carta de restrição do carro. Né? É um choque, você fala, poxa vida, você orou, né, tal, tudo. De repente você fala assim, fazer o quê? Propósito de Deus. Aí tem que entender. Alguma coisa, Deus quer nos ensinar. Alguma coisa. Né? Assim, a gente, ser humano, a gente fica meio chocado, né? Fica, mas aí você tem que ir para a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele sabe de todas. Ele não deu porque ele não quis. Se ele quisesse, é assim. Se ele quisesse, ele dava. Mas ele não quis. E aí você tem que entender. Aí, não é dizer, eu creio em Deus. Você falar isso é muito fácil, bater no peito. Eu creio em Deus. Eu quero ver nessas horas se você crê mesmo. Aí que eu quero. É por isso que eu quero fundamentar você aqui no Evangelho. Aqui, ó. É isso aqui que vai te dar estrutura. Quando isso acontecer, falar não para você, você tem estrutura. Opa, Deus está no controle de tudo. Deus sabe porque não me deu agora. Eu sei. Eu falei, Ney, fica em paz. Eu sei porque Deus não me deu agora, porque Ele não quis. Não sei. A vontade ainda em mim, tá aqui em mim? Tá em mim, mas Ele dá a hora que Ele quiser. E se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele não quiser dar, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Entendeu? Fabiana? Rapidinho. Não, pode perguntar, gente. Então, a vontade de Deus, né? Quando eu fiquei doente,
as pessoas me falavam assim, Fabiana, eu posso orar por você? Até católico. Eu falava, pode, mas eu quero que você ore assim, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Exatamente. Qualquer oração que você fizer sobre minha vida, que seja a vontade de Deus na minha vida. Exatamente, que é a Igual melhor. Eu estou aqui hoje, estou feliz hoje, estou preparado para a próxima, porque é assim a nossa É assim. vida. E outra, interessante, irmão. Depois que eu fiquei doente, mas eu já fico com as minhas anteninhas abertas. Meu Deus, e agora? O que será? E deixa eu falar pra você, isso não, ó, preste bem atenção no que ela falou, muito, outra coisa importante, a gente vai puxando o gancho, né? Isso não anula de você orar pra alguém que tá enfermo, de alguém que tá doente. Você tem que orar, fala, Senhor, o meu desejo é que o Senhor o cure, mas seja feita a vontade, mas eu desejo que ele seja curado. Isso não anula o seu pedido, você tem que pedir. Deus, eu quero que o Senhor cure essa pessoa, seja feita a tua vontade. Mostra para Deus que é o seu desejo que seja curado, mas que você vai descansar na vontade dele, porque a vontade dele é melhor para nós. Se a vontade dele era que eu fosse curada, eu fosse Eu tô aqui, 3 filhos. A próxima. Não, mas eu e meu irmão. A pessoa falou, meu irmão, você não crê não? Você não tem curado. Eu falei, meu irmão, Deus vai me curar se ele quiser. E se ele não me curar também, não tô nem aí. Ué, eu tenho vontade. Aí você pergunta, mas você não tem vontade? Tem vontade, meu irmão. Tem vontade de jogar bola, andar de bicicleta, correr. Entendeu? Eu tenho vontade, mas eu descanso. Deus é o meu descanso, a minha satisfação. E isso para mim é tudo. O pior é se eu não tivesse esse Cristo na minha vida. Aí eu estaria sofrendo de fato. Eu estou sofrendo? Sofro. Eu não vou esconder de vocês que eu não sofro, que às vezes eu fico triste. Lógico que eu fico, eu sou ser humano. Mas isso não anula a graça de Deus na minha vida. Isso não pode, tem que ser maior a graça de Deus. E é usufruir dessa graça de Deus. Então tudo que acontece na nossa vida, Andréia, é a permissão, a vontade permissiva de Deus. E ele não vai explicar no começo. E bate, às vezes a gente fica indignado mesmo como ser humano. Por que o senhor deixou isso acontecer? Por que o senhor nem pediu e que não sei o que, não sei o que? Só que no momento nós nos preocupamos se Deus era da vontade dele ou não. A gente se esquece que na hora que a gente está naquela gana de querer as coisas, a gente não está nem aí se é a vontade de Deus ou não. Eu quero. Aí ele dá, ele permite. Ele permite. Ele permite. E aí você vai para a Bíblia te fecha. E agora? Aquela música da mulher que você fala assim, cada lágrima. Perfeita. Permissão, Perfeita. Né? Aquela ali é uma música. Ela é pentecostal, mas essa letra ela acertou. Falando sobre a permissão de Deus. De Deus total, né? Então, Deus ele age de boa vontade para conosco. E nos trazer para amadurecer a nossa vida cristã. Por causa dessa falta de esclarecimento do evangelho genuíno, o quanta gente estão fora da igreja hoje, estão frustrada porque não encontrou a resposta para a frustração, não encontrou a resposta para a perda, não encontrou a resposta para a lágrima. E às vezes onde estão não tem resposta, não tem evangelho, não tem nada. E as pessoas ficam sem estrutura nenhuma. Pessoas que estão brigando com Deus, estão revoltadas com Deus. Só não podia curar, por que o senhor levou embora? Por quê? Falta de entender o evangelho. E eu não estou anulando nenhum sofrimento, irmão. Eu não estou anulando nenhuma bênção. O que eu estou falando aqui é de estrutura cristã. É de saber orar, é de saber pedir. É de saber entender. E tem coisas que na hora Deus não vai te explicar nada. Ele não é obrigado. Lá na frente o Espírito Santo vai lhe despertar. Lembra aquela situação? O Espírito Santo vai fazer isso. Você não vai se lembrar mais, mas o Espírito Santo vai fazer questão. Sabe aquilo lá que você passou? Eu que permiti aquilo lá, que foi duro para você. Você chorou lá, você sofreu, ficou sozinho, ficou sozinha. Mas eu estava com você lá. Porque era o meu propósito naquele momento na sua vida. Tá entendendo agora o que você está vivendo? Se você não passasse por aquilo, você não estaria aqui hoje.
que Paulo está mostrando é que a igreja de Efésio, vou encerrar, ela foi chamada para um propósito, levantada para ser santa e viver e andar nos propósitos de Cristo. Entendeu, Tina? Essa oração precisa estar permeada, não de interesses próprios, porque se for de interesses próprios eu vou sempre me frustrar. Mas se essa motivação estiver em Cristo, mesmo Ele não dando, eu vou dizer, graças a Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Aquilo que eu acho que é bom para mim, não é para Deus. Então Ele não dá. E quando Ele dá alguma coisa, que Ele permite alguma coisa que não dá certo, Ele está dizendo algo, vai ensinar algo, ou vai nos dar uma bela lição, até nós aprendemos. Ou quer que você entenda algo, né? Você entenda algo, exatamente. E aí nós vamos dizer alguma coisa da errada, nós vamos dizer assim, Deus, Tu és o culpado, porque o Senhor nem pediu. Culpados somos nós, que fomos egoístas, e que nós não queremos saber se é da vontade de Deus ou não. Eu quero, como uma criança birrenta, que faz birra no mercado, quando a mãe fala, eu não tenho dinheiro para comprar, nem tudo que os outros têm você tem que ter, eu não vou te dar. Isso aí não vai te fazer bem, aí por causa da birra, que fez tanta birra, aí a mãe dá. E aí o filho se decepciona, e aí a mãe vai dizer, não falei para você que não era para você? Ele permite a vontade permissiva. Entendeu? Então, nós somos chamados para esse beneplácito da sua vontade, por essa vontade dele deliberada. E nós somos beneficiados. Beneficiados. Aí depois nós vamos falar sobre o versículo 6, que ele vai dizer para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é a glória de Deus, que é manifestado de sua própria natureza, e a graça, que é a suprema auto-manifestação da bondade de Deus e de Cristo Jesus. Mas que nós possamos ficar com isso hoje.